Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o projeto do Clube Empresa, onde a Raposa teve mais um avanço nessa última segunda-feira, onde esse projeto está bem próximo de ser aprovado e teve novidades em relação a isso, beleza? Lembrando que essas notícias eu tirei lá do Wall Sports, é uma matéria que foi publicada entre o domingo e também na segunda-feira dessa semana. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? E antes de irmos para esse vídeo, se liga nessa dica. E se você está curtindo esse vídeo, tem mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode treinar seu jogador e evoluir ele, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, é aquela sessão de treinamentos e ainda você pode jogar sendo no seu smartphone iOS, iPhone ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time, até futuramente vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também, e isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também, e vou aceitar os melhores lá, beleza? Então eu vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu, valeu demais! Bom, o Wall Sports, que publicou uma matéria no domingo falando a respeito do projeto Clube Empresa e algumas mudanças que teve em relação ao último que estava programado e somente mudanças positivas tanto para o Cruzeiro quanto para qualquer outra equipe do futebol brasileiro que quer aderir nesse projeto de Clube Empresa, beleza? E bom, esse processo que já está bem acelerado e eu lembro que eu já fiz uns vídeos falando a respeito disso e no máximo até em março isso já teria sido voltado. Mas por conta da paralisação do futebol e também por conta desse todo problema pela Covid, de acordo com especialistas, no máximo até o final de abril, esse negócio já vai ser aprovado lá no Senado, beleza? Lembrando, quem está por trás de todos esses negócios é o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas, e vai ser o principal responsável para aprovar esse projeto no Senado e que sem dúvidas vai beneficiar muito a Raposa. Tanto os juízes e advogados desse caso já está resolvendo tanto problemas financeiros, que tem que negociar dívidas com os credores do clube, que o Cruzeiro, por exemplo, não vai ser obrigado a pagar o dinheiro que receber do Clube Empresa para as outras empresas que deve, e também com a CBF e federações, porque sem dúvidas isso muda completamente o jogo. O Rodrigo até mesmo falou que atualmente no futebol brasileiro só duas equipes realmente têm muito interesse de se tornar Clube Empresa ainda em 2021, que é no caso do Cruzeiro e também do Botafogo. O Pacheco, que já esteve envolvido no futebol, não é a primeira vez que ele coloca as caras para aprovar alguma coisa do tipo. Lembrando que ele já defendeu o Cruzeiro, o Fluminense e também o Atlético Mineiro em alguns casos que foi parar na justiça. E bom, o projeto 5016/2019 do Pacheco estabeleceu a criação da SAF, que é no caso Sociedade Anônima de Futebol, que tem previsão para ser aprovada agora no mês de abril, e também é um modelo que permite a emissão de ações tanto em capital aberto ou fechado, ou seja, se você quiser comprar e investir no Cruzeiro, você vai ter a opção, caso o Cruzeiro disponibilize esse capital aberto lá na CVM, que a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que toda empresa tem isso no Brasil, que no caso é responsável pela regulamentação de toda essa burocracia financeira, beleza? As únicas dúvidas que temos atualmente é em relação a dívidas, onde tanto o Portinho, que é um responsável por essa aplicação das leis, e também o Rodrigo Pacheco definiu que as empresas que comprarem, entre aspas, o clube, não serão responsáveis por assumir as dívidas. Isso que sem dúvidas vai ser importante demais para empresas um pouco mais sérias investir no futebol. Porque ainda ficava uma dúvida, depois eu invisto no Cruzeiro que está aí com 900 milhões de dívidas, será que eu vou ter que pagar isso? Como que vai ser? Não, o Cruzeiro, quando esse investidor for investir na Raposa, isso não vai ter nada a ver. Porque, por exemplo, os dividendos, que é como se fosse um valor mensal pago ao Cruzeiro, que vai ser responsável para quitar essas dívidas, que vai ser ao longo de muitos anos, e tem que ver também se os credores da Raposa vão aceitar isso, que eu acho que vão, porque
É muito mais fácil eles ter essa certeza que o Cruzeiro vai receber esses dividendos ao longo dos meses e passando aos clubes que devem ele, do que ficar do jeito que está, porque eu acho que nunca iria terminar essa dívida de 900 milhões de reais. Mas apesar disso, o Rodrigo Pacheco ainda tem dúvidas se realmente esse projeto de as empresas que forem investir não ter que pagar vai ser aprovado ou não. Porque realmente, se o Senado não aprovar isso, vai ter que estabelecer que as empresas vão ter que pagar. Não sei como que vai ser, se vai ter que pagar todo o valor, eu acho que não. Porque até se vocês forem ver o caso do Bragantino, quando o Red Bull comprou eles, teve que pagar as dívidas todas para firmar um clube empresa, entre aspas. Porque realmente não é, porque ainda não estava legalizado no Brasil. Mas aí pagou 36 milhões de reais aproximadamente, e livrou o Bragantino das dívidas e pôde assim implementar a marca. Espero que isso não aconteça, porque senão vai prejudicar muito o Cruzeiro, Botafogo, Corinthians, enfim, qualquer time que tem dívida alta, praticamente todos do futebol brasileiro, e que querem se tornar um clube empresa. Bom, outra questão muito importante é no caso da tributação para o clube empresa, onde está previsto uma taxa de 5% ao mês. Que se for pensar não é tão alto, que é bem baixo em relação a outras empresas, que sem dúvidas isso também beneficia futuros investidores. Ainda tem uma questão que está sendo discutida, que é em relação ao incentivo fiscal e financeiro por parte do governo. Porque assim, se for colocar taxações muito altas, ou até mesmo muitas barreiras para entrar, esse projeto infelizmente vai falhar. Porque, como o próprio Rodrigo Pacheco disse, precisa sim de um incentivo por parte do governo, porque é um projeto que realmente visa melhorar tanto para o futebol brasileiro, o governo, as empresas e principalmente para nós torcedores. E se não tiver o apoio do governo, ficar ali fazendo muita burocracia para entrar, cobrando muitos dividendos, obrigando as empresas a pagar todo o valor das dívidas, enfim, esse projeto sem dúvidas não vai sair do papel. Lembrando que isso não vai ser obrigatório, por exemplo, todas as equipes do futebol brasileiro se tornar clube empresa em, sei lá, 10, 15 anos, não pode continuar sendo uma instituição normal, sem fins lucrativos, como praticamente todos os times do futebol brasileiro Mas a tendência, sem dúvidas, vai ser todos se tornarem clube empresa, porque o futebol brasileiro é pouco sustentável. Principalmente agora com esses salários astronômicos, que o Brasil infelizmente virou uma bolha, né? Porque cada time foi oferecendo salário maior, e assim, praticamente hoje no Brasil está com o mesmo nível de salário de alguma equipe de segundo escalão da Europa, mas enfim. E bom, eu vou ler aqui o que disse a respeito do SAF e como os clubes podem levantar capital. Que disse: pelo modelo de SAF, os clubes teriam a possibilidade de debentures ou de investidores. Em um modelo, o clube transfere todos os seus ativos para uma empresa, pode vender parte das ações ou emitir esses debentures para levantar recursos. E outro modelo é vendido para o investidor, que assume todo o controle da empresa. E assim, isso é como acontece com equipes, o Chelsea, Inter de Milão, Milan e outras equipes que se tornaram muito grandes, que no caso ele vendeu toda a sua participação para uma empresa e para um dono que vem gerindo o clube. Que eu acho que o Cruzeiro deve fazer mais uma associação com várias outras empresas, beleza? Bom, lembrando que o Cruzeiro já está assim um pouco mais perto desses investidores, que no caso do Sérgio Santos Rodrigues, que o Cruzeiro já tem assim um dono de mídia, um dono de banco e também alguns outros investidores no conselho do Cruzeiro dispostos a investir. Que sem dúvidas, esse dono de mídia, eu fiz recentemente a história do Grupo Sada, que eu vou deixar o card passando aqui na tela agora. E assim, foi só dar uma estudada na empresa que eu já tenho quase, sei lá, 90% de certeza que esse dono de mídia será o Vitor Medioli. Eu nem sei se é Vitor o nome dele, deve ser Vitorino, alguma coisa assim, que ele é italiano e ele fazia parte do membro conselheiro do Cruzeiro até recentemente, que realmente estava indo péssimo, mas ele é dono do Grupo Sada, avaliado em bilhões de reais. Ele que é dono, por exemplo, do site O Tempo, do Superbola, enfim, um monte de site aí que até esqueci agora, e de algumas rádios, que vem crescendo muito em Minas Gerais. Não duvido nada ele ser esse investidor do Cruzeiro, que já tem uma ligação com o Sérgio Santos Rodrigues e estava dentro do clube até pouco tempo. Dono de banco realmente não dá para pensar, né, quem seria. Se for chutar, seria, por exemplo, um BMG da vida, que pelo menos é de Minas, mas enfim, isso ainda não temos certeza. O Pedro BH, que até o momento não se posicionou também a respeito disso, mas sem dúvidas ele vai ajudar o Cruzeiro de alguma forma nesse clube e empresa. E espero que possa fazer um bom trabalho, porque assim, seria excelente para nós torcedores se o Cruzeiro fizesse um projeto bem profissional e visasse também para esses investidores ter um retorno a longo prazo. Que seria certeza, sei lá, investir 50, 100 milhões de reais no Cruzeiro e ter uma valorização nessas ações, né?
e sei lá, ele poder vender por 150, 200, enfim. Isso sem dúvidas ajudaria demais e faria o Cruzeiro se tornar um clube muito competitivo novamente. Lembrando que o valor de mercado da Raposa ainda é bem distinto, assim, não acho um valor certo, mas no último levantamento, no final de 2019, era algo próximo de 400 a 600 milhões de reais. Que é difícil até você somar quanto que vale um clube, né? Porque tem todas as estruturas do Cruzeiro, que sem dúvidas é uma das melhores estruturas do Brasil, e assim, tem ainda toda a questão histórica e tudo mais que conta muito. Ainda tenho algumas dúvidas em relação ao investimento árabe, onde o Sérgio Santos Rodrigues foi para o mundo do Ocidente há um pouco mais do que 6 meses para ver futuros investidores. Porque como ele disse, tem alguns interesses sim, mas tem que ver se isso vai estar bem profissionalizado, porque os caras não vão chegar a colocar R$1 bilhão no Cruzeiro do dia para a noite, se não for algo bem projetado e, como eu disse, tendo projeções de lucro futuramente. Porque sem isso, a sociedade não tem como viver, né? E dentro do futebol também não é diferente. E vocês, o que acham sim desse novo projeto do Clube Empresa e dessas mudanças que vão ter já nesses primeiros momentos de Clube Empresa quando o Cruzeiro se tornar um? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Então aqui, só reformulando, no caso vai ter uma taxação de apenas 5% envolvendo o lucro da empresa, o pagamento de dívidas, que ainda é um processo que vai ser discutido, que isso não tínhamos informações e agora sabemos que ou o Cruzeiro, uma empresa for investir, vai ter que pagar todas essas dívidas da Raposa, ou um projeto que seria muito mais viável e que também a maioria dos presidentes e também das confederações vem tentando fazer, que é assim, o clube receber os dividendos mensalmente e ir pagando essas faturas e dívidas, que seria algo muito mais sustentável. Também na projeção de pagamento, que será no máximo até no mês de abril, isso porque teve esse atraso em relação ao mês de março por conta da pandemia e tudo mais. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!